galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um dia do nosso Por Dentro do Intensivo São Paulo. Para quem está caindo aqui de paraquedas, eu sou Daniel Aber, sou cirurgião geral pela Unifesp, professor do time de cirurgia da nossa maravilhosa Medway, o curso preparatório para residência e especialista em fazer você ser aprovado onde você sonha aqui em São Paulo. E a gente faz isso, galera, através do direcionamento das nossas aulas, em especial do Intensivo São Paulo, onde vocês vão ter aulas direcionadas por instituição. E para dar um gostinho e não me alongar demais, nessa semana a gente está tendo uma aula de cada especialidade. Se você perdeu alguma, já fica aí para assistir, porque hoje tem aulinha sensacional. Hoje tem aulinha de preventiva com o John Machado, para a gente aprender sobre níveis de prevenção. E galera, o John é conhecido como o mago da preventiva, e vocês vão ver o porquê. Percebam como é importante estudar preventiva de forma direcionada para onde vocês querem prestar. Fiquem com a aula e, no final de tudo, eu volto a dar um recadinho para vocês. Um beijo e até já! Fala galera, tudo bem com vocês? John aqui de novo para mais uma aula de preventiva da USP Ribeirão. Vou falar hoje sobre o quê? Sobre um assunto que é um queridinho das bancas, que gostam muito de raciocínio clínico dentro da preventiva. Estou falando basicamente de níveis de prevenção. E o que a gente vai falar hoje na aula, gente? Basicamente, vocês vão aprender a base do entendimento para os níveis de prevenção. Modelo de Livre-Clark, será que ele está atualizado? Será que a gente não tem um modelo mais
elucidativo para a nossa realidade de hoje? Vamos começar entendendo isso. Depois, olhando muito para a prevenção primária, a gente vai ver contraindicações vacinais gerais e específicas e também abrir uma janela de conhecimento sobre a vacinação para gestante. Isso daqui, ó, cai e despenca nas provas sobre esse assunto dentro da USP Ribeirão. E é uma particularidade dessa prova, é um padrão dessa prova, então a gente vai olhar. A gente vai também dar uma tocada em estratégia de cessação de tabagismo, olhando aí que eu estou tentando influenciar em um fator de risco importantíssimo. Então eu estou falando de prevenção secundária, né? E analisar os cenários de prova relacionados à prevenção quaternária. A gente vai conceitualizar tudo isso, amarrar tudo isso e basicamente vocês vão conseguir matar as questões de uma prova que ela vai cobrar de vocês basicamente avaliação de conduta. Como que funcionam as questões sobre esse assunto na USP Ribeirão, gente? São questões de raciocínio clínico, como eu falei para vocês, e geralmente eles vão apresentar um caso, e esse caso ele vai ter um ponto de discussão. E é ali que eles querem testar qual que é a conduta de vocês em relação a isso. E, obviamente, vocês vão ter que ter todo um raciocínio por trás que justifique a decisão clínica de vocês. Então, eles vão perguntar, posso dar esse antidepressivo na estratégia de cessação de tabagismo? Vocês olharam o caso como um todo ou vocês só olharam uma parte e estão indo reto? Cobraram isso. Cobraram também, estou com uma paciente aí de 17 anos, jovem, saudável, que não é atleta profissional, ou não deixei claro isso para vocês, e ela quer um atestado para realizar atividade física. Peço exame complementar ou não? Nem um eletro? Nem um eco? Tá de boa? Vai dormir à noite com isso? Qual que é o correto em relação a isso, tá? E qual que é a discussão também por trás disso, tá? Em relação à prevenção quaternária. E esses assuntos, obviamente, eles acabam sendo um ponto de muita discussão nas residências de medicina de família, no que tange a esse assunto específico. Então, todas essas discussões mais quentes, elas entram diretamente como cobrança e um filtro para quem entra ou não na residência lá. E vale a pena ser cobrado porque são importantes demais na atuação de um médico de família e comunidade, tá bom, gente? E dentro da USP Ribeirão, em específico, esse foco, eu gosto muito da forma como ele é cobrado, ele é bem inteligente e, obviamente, eu quero que vocês não olhem isso como um desafio intransponível. Quero que vocês relaxem, porque a gente vai dar aqui a noção de que esse foco ele é cobrado de uma maneira bem difusa, tá certo? Porque ele é amplo. Quando eu falo isso, eu posso falar basicamente sobre qualquer atendimento em atenção primária, mas o objetivo é destacar o racional por trás do que caiu e ver como que isso vai ajudar vocês de maneira direta ou indireta, assim atingir o objetivo final, que é o quê? Acertar a questão sobre o assunto e ganhar maior consciência como médico, como prática clínica mesmo, beleza? Então, tem coisas que vão ser mais específicas, coisas que vão ser mais de criação de racional, mas a gente vai aprender muito bem sobre isso nessa aula e quando vocês forem para a trilha pós, vocês vão matar aí qualquer questão desse assunto. Show de bola? O que caiu nos últimos anos então? Para a gente começar a gerar uma indicação aqui e direcionar o nosso foco para o que gera valor. Prevenção primária. Contraindicações de vacina e vacinação da gestante, check, vamos abrir um leque depois. Secundária, estratégia de cessação de tabagismo e o papel do MFC na definição da conduta. 3, como sempre, a prevenção terciária é pouco explorada, então risca ela, a gente não vai falar sobre ela aqui, porque não caiu na prova. E a prevenção quaternária, as discussões mais quentes, né, em relação à investigação de doença cardiovascular para liberar atividade física em uma paciente saudável. Estou fazendo um sobrediagnóstico, pedindo exame, ou eu estou fazendo um diagnóstico precoce em relação a algum tipo de doença que pode levar à morte súbita, em relação a algum tipo de doença cardiovascular isquêmica estimulada pelo exercício físico. E aí, qual cenário que vai pender a nossa balança de decisão clínica? Calma, porque tudo isso a gente vai falar daqui a pouco, beleza? Começo a aula agora então falando sobre as bases para o entendimento. Basicamente, de onde vem o grande cenário, para que depois a gente entre na especificidade de cada um deles, beleza? O que eu quero que vocês entendam de começo, gente? Que a prevenção em saúde, ela vai estar em duas grandes janelas, tá? A primeira dela envolvendo estratégias para evitar que o problema ocorra, beleza?
E a segunda é minimizar os problemas que já existem, tá certo? E isso acontece das mais variadas ações em saúde pública ou saúde individual que a gente, como médico ou como gestor em saúde, acaba praticando, orientando. E não só gestor em saúde, quando a gente olha para o nível bem coletivo, isso envolve política, envolve sociedade como um todo, tá bom? Então, quando eu oriento mudança de hábito de vida, eu estou educando e, portanto, fazendo uma ação de prevenção. Quando eu evito a solicitação de um exame desnecessário, que pode levar a um achado, que vai gerar um sobrediagnóstico em cima do meu paciente, portanto, um maior risco de iatrogenia, estou fazendo uma prevenção de um agravo em saúde, correto? Quando eu vacino e eu diminuo a suscetibilidade individual para adquirir uma doença, ou a disseminação coletiva dessa doença, estou fazendo prevenção. Estou reabilitando uma pessoa porque eu quero melhorar a capacidade funcional e prejudicar com que essa capacidade funcional cause outros desfechos negativos na saúde do meu paciente, também estou prevenindo. E cada coisa que eu estou falando aqui são em diferentes etapas da cadeia de prevenção que a gente tem que estar sempre de olho no paciente. Show de bola? Então, o primeiro modelo de promoção e prevenção à saúde surgiu lá pela década de 50, 60, por Livy e Clark, que é um dos modelos mais famosos nas provas, só que ele está começando a ficar um pouco obsoleto em relação ao nosso entendimento hoje sobre modelo de prevenção. Mas ele descreveu muito bem, olhando e classificando, sistematizando a prevenção e a promoção através do entendimento da história natural da doença. E aí tem dois grandes marcos para essa classificação. Período pré-patogênico, ou seja, antes de qualquer tipo de exposição a essa doença, e o período patogênico, que seja numa maneira subclínica, somente com uma lesão tecidual por um agente, ou até mesmo quando esse paciente ele já sofreu os impactos, as repercussões clínicas e já está vivendo uma incapacidade de alguma forma relacionada a essa doença, eu estou olhando já para o período patogênico, então é de ponta a ponta, beleza? E aí eu defino níveis de prevenção entre primária, secundária e terciária, cada um com um conjunto de características. Então, para definir o período pré-patogênico, como que eu faço para diminuir a suscetibilidade do indivíduo ou do coletivo de ter uma doença? Posso fazer ações de promoção da saúde, ou seja, atividade física, alimentação saudável, estimular bons hábitos de vida, como sexo protegido, não fumar, não utilizar drogas, não beber, tudo isso, atividades de promoção de saúde. Quando eu falo de proteção específica, eu estou olhando numa dimensão mais única de uma proteção que vai agir contra um conjunto de doenças de uma maneira específica. Nesse caso, entra vacinação, que eu estou através de uma ação ativa de saúde coletiva, vacinando uma população e diminuindo a suscetibilidade individual de contrair determinada doença e também de disseminar aí para o restante da população. Beleza? Prevenção primária, dividida entre promoção de saúde e proteção específica. Legal? Agora, quando eu olho para o período patogênico, eu consigo diferenciar em prevenção secundária, no qual são as ações no qual eu estimulo um diagnóstico precoce e um tratamento precoce, no qual muda a história natural da doença, tá certo? Ou minimiza, pelo menos, os efeitos que vão acontecer, tá certo? E a prevenção terciária, que é quando esse indivíduo ele já sofreu repercussões importantes sobre essa doença e tem algum tipo de incapacidade, seja uma incapacidade física, uma incapacidade psicológica, e eu faço medidas de reabilitação para tentar prevenir outros desfechos negativos em relação a essa evolução da história natural da doença, ok? E, obviamente, esse conceito ele passou por uma atualização e a gente tem uma visão um pouco mais atual do entendimento sobre esse assunto. E, basicamente, o que eles fizeram? Pegaram o mesmo conceito que a gente tinha, só que a gente viu a visão do médico, tá? Versus a visão do paciente. Então, aqui, como que o paciente se sente e aqui se há ou não a constatação objetiva de doença. Beleza, gente? Então aqui, prevenção primária, a gente está num contexto que não há doença, beleza? Então eu estou pensando no modelo de Livy e Clark, né? Não tem doença e o paciente ele não se sente doente. Ou seja,
eu estou fazendo intervenções em indivíduos saudáveis. Nem o paciente se sente doente, nem o médico encontra doença, ok? Quando eu olho a prevenção secundária, a doença, opa, tem ali uma lesão precursora de câncer de colo de útero, por exemplo. Só que o paciente, ele sente algum sintoma a respeito disso? Não. Então, eu estou falando de prevenção secundária, tá? Aqui que eu quero fazer intervenção de diagnóstico e tratamento precoce. A prevenção terciária é um contexto no qual há uma correlação das visões de médico e de paciente. Ou seja, há doença e o paciente se sente doente. Agora, a prevenção quaternária, não há doença, ou seja, não é encontrada uma doença e o paciente se sente doente. Mas aqui, recorte, porque a gente vai ampliar essa discussão, tá bom? Porque na prevenção quaternária, eventualmente é o médico que está sobrediagnosticando ou sobretratando. Então, não é só o paciente que tem meia-culpa na prevenção quaternária, tá bom? Então, vamos lá, gente. Prevenção primária. Geralmente, então, como eu falei para vocês, geralmente não. Ela ocorre quando a gente atua antes da doença aparecer, ou seja, primariamente a condição de saúde. E todo o conjunto de ações para evitar esse agravo de uma forma geral, a gente está fazendo como prevenção primária. Um exemplo clássico, como eu falei para vocês, tocando a proteção específica, é a vacinação, que promove uma imunidade a determinado agente específico antes da instalação ou exposição a esse agente, da instalação da doença ou exposição a esse agente. Quando eu falo de prevenção secundária, eu estou falando então detectar um agravo em estágio inicial, preferencialmente na fase subclínica, para reduzir ou prevenir sua disseminação ou evolução no longo prazo. Exemplo mais clássico são os rastreios de cânceres com evidência científica que a gente tem, tá certo? Mas poderia dar um outro exemplo prático, como eu aqui como professor de preventiva, através de uma ação educacional, oriento que o cigarro eletrônico que vocês fumam nas festas de faculdade promove alterações citológicas na mucosa respiratória e vocês decidem parar de fumar, assim como a gente viu neste estudo aqui, beleza? Nesse caso, gente, vocês já estariam expostos a um fator de risco, mas eu estou fazendo uma ação para tentar controlar esse fator de risco na vida de vocês, beleza? É verdade esse bilhete, tá? Olhem com atenção para isso, beleza? Não é inócuo da forma como a gente trata, tá certo? Não é que vocês não sabem, é a forma como vocês tratam e problematizam isso, beleza? Fica a dica. Depois, gente, prevenção terciária são as estratégias para redução de incapacidade de uma forma geral, muito representado nas provas como estratégias de reabilitação. Então, tem um paciente que faz uma fisioterapia pós-AVC, cara, o que eu estou fazendo? Se eu estou devolvendo a capacidade de mobilidade, já tenho muito menos acúmulo de secreção, tá certo? Tenho diminuição de broncoaspiração, tenho diminuição da perda de massa muscular e levando a um quadro aí de atrofia muscular e de perda de massa magra, que é um tecido imunologicamente ativo, tá certo? Quando eu faço uma reabilitação psicossocial em usuário de substância psicoativa ou outras condições de saúde mental, eu faço uma reinserção social, aumento capacidade econômica, capacidade social. Com isso, eu já tenho aí medidas de recuperação de capacidade e melhoro muito outros desfechos negativos que ele poderia sofrer caso ele permanecesse nesse estado de incapacidade. Beleza? Agora, a prevenção quaternária, ela não foi englobada no modelo de Livre-Clark, ela acabou virando um outro conceito mais recente, colocado por Mark Jamul, tá certo? Basicamente, ela diz respeito a papel da gente de overdiagnosis e overtreatment. O que significa isso, gente? Não tem uma tradução muito boa para a língua portuguesa, mas significa o excesso de diagnóstico e o excesso de tratamento, gerando ações que incorrem muitas vezes em iatrogenias, tá certo? E aqui, qual que é o problema para a gente aprofundar a discussão? É que vocês e a gente como médico, como coletividade médica, a gente geralmente não reconhece uma conduta como um ato iatrogênico. A gente normalizou muito isso e acaba associando que é uma condição inerente à atuação médica, querendo sempre o bem do paciente. Calma que não é bem assim, depois a gente vai falar com mais calma sobre isso.
E aí tem outros conceitos que surgem, que é a prevenção primordial e a prevenção quintenária, que eu já vou explicar para vocês de uma maneira de overview mesmo, tá? A primordial são ações para eu evitar, são ações geralmente no cunho bem coletivo, bem amplo, tá? Para eu evitar a penetrância do fator de risco na população. Ou seja, eu quero controlar o fator de risco antes de ele chegar de uma maneira que possa expor a minha população a ele. E como que eu faço isso? O exemplo mais clássico é do cigarro, tá certo? O que aconteceu nos últimos anos? Como medida de prevenção primordial e evitar com que ele seja disponível e que ele entre em contato com a população, o que eu vou fazer? Vou lá e taxo impostos altíssimos sobre a venda de cigarro e bebida alcoólica, por exemplo, tá bom? Porque eu quero tirar este fator de risco da minha população de maneira progressiva. Legal? Outras coisas é a medida de redistribuição de renda, sabendo do impacto da determinação social em saúde e, nesse caso, também venda de aumento dos impostos em cigarro e bebida alcoólica. Sucesso! Tem um motivo muito claro para isso. E, obviamente, não é uma única ação que acontece. Começo a proibir consumo de cigarro em locais públicos, começo a moldar o comportamento da minha população para expulsar as pessoas que estão praticando o ato de fumar da sociedade. E tudo isso a gente tem visto aí nos últimos 20 anos que a gente tem avançado bastante sobre isso. No entanto, que hoje uma carteira de cigarro está quantos reais? Uns 10 pila? Quando eu era criança, estava uns 2,95. Eu lembro que minha mãe fumava na época, vou expor minha mãe, ela fumava e eu ia na vendinha lá do lado de casa e vendiam para mim um cigarro a 2,95. Triste, mas é real. Por que eu fui falar isso, gente? Minha mãe vai me matar. Mas vamos avançar. Um outro conceito que eu não coloquei aqui específico na aula, mas pode cair na prova de vocês, é a prevenção quintenária, que é basicamente ações para melhorar a saúde daquele que presta cuidado em saúde, evitando burnout, evitando sobrecarga, que a gente sabe que tudo isso diminui a nossa performance e o cuidado aos nossos pacientes, tá bom? Então a prevenção quaternária é melhorar a saúde do cuidador. No caso, eu que já tive 2 burnouts na residência, teria um grande benefício, mas não me proveram esta prevenção quintenária, tá bom? Vamos lá, gente. Específico agora da USP Ribeirão, começando por prevenção primária. O que a gente precisa saber é basicamente sobre imunizações. E aqui abre uma janela que poderia ser infinita, mas vocês já viram imunizações na pediatria, vocês vão ver muito de imunizações em epidemias, endemias e pandemias. Nesse caso, eu vou direto ao ponto do que é específico para esse foco, tá? Direto ao ponto, gente. Eles querem saber contraindicações vacinais e vacina na gestante, tá? E é aqui que eu vou colocar o foco dessa parte da aula. Mas quando vocês estiverem neste foco de epidemias, endemias e pandemias, olhem sempre questões que repetidamente são cobradas na USP Ribeirão, mas com outro foco para cá, que são tétano, imunidade de rebanho e febre amarela. Porque pode cair uma ou outra que está catalogada no aplicativo como imunizações ou níveis de prevenção para vocês. Legal? Vamos avançar. Então, contraindicações vacinais. Gente, basicamente, a gente divide em 2 leques. Contraindicações para todo mundo e contraindicações específicas para cada tipo de vacina, tá? A gente vai aprender sobre os 2. E a gente vai abrir uma janela para alguns ditados populares que são falsas contraindicações gerais. Beleza? Começando então pelas gerais. O que a gente sabe aí de cunho comum? Que qualquer vacina de bactéria ou vírus vivo atenuado não deve ser administrado em imunodeficiências congênitas ou adquiridas, tá certo? Pacientes com neoplasia maligna. Por quê? Porque pelo estado pró-inflamatório da neoplasia, o estado de consumo muscular, consumo das reservas que são responsáveis pela nossa imunidade, esses pacientes são imunodeprimidos, tá certo? De uma forma bem importante, dependendo do nível de atividade dessa neoplasia e do estado de evolução, e o uso de imunossupressores, beleza? Qual que é o risco aqui, galera? O risco, basicamente, é de que esse vírus ou esse agente atenuado, ele possa provocar doença em uma medida que eu estou tentando prevenir a própria doença, então não faz o mínimo sentido, tá bom? Mas na prática, isso aqui está no manual, tá? Na prática, como os níveis do uso de imunossupressor, o nível de imunodeficiência ou estágio de neoplasia maligna, eles são diferentes de paciente para paciente, obviamente a gente vai ter que fazer uma avaliação
custo-benefício caso a caso, tá certo? Olhando esses dois parâmetros. Qual que é o benefício que eu vou dar nessa imunização versus o nível de imunossupressão. Só que na prova eles não vão deixar um cenário de dúvida, porque na prática a gente geralmente encaminha para o CRI, junto com os médicos de lá, tomarem uma decisão compartilhada em relação a fazer ou não essa vacina em específico para esses pacientes. Beleza? Então não pirem, gravem isso, saibam disso aqui para a vida, mas é isso aqui que prepondera nas provas e eles não vão deixar dúvidas para vocês, ok? Agora olhando para falsas contraindicações gerais, aquela coisa que a gente mesmo como médico às vezes pode galgar uma vacina porque a gente não está ligado que isso é falsa contraindicação. Então aqui, gente, doenças infecciosas ativas e autolimitadas, como IVAs, gastroenterite, impetigo, não são contraindicações para qualquer tipo de vacinação, tá certo? A desnutrição também não, beleza? Porque aqui a gente fica muito olhando, sei lá, não tem uma grande massa para fazer intramuscular, daí fica em dúvida, tem isso, tem aquilo. Não, não é, tá? Esquema vacinal de raiva em andamento não é contraindicação para outras vacinas durante o período de vacinação. Antecedente de convulsão na família não é também. Você vai ver que pode ser uma situação específica da DTP, mas de uma forma geral não, beleza? Doença neurológica estável, como epilepsia, também não. Alergias, e aqui abre uma janela, porque aqui é onde gera maior discussão nessas falsas contraindicações. Exceto em alergias graves e desencadeadas por componentes específicos daquela vacina e documentadas por uma vacinação com uma relação de causa prévia, geralmente não é uma contraindicação, beleza? E a USP Ribeirão trouxe em 2021 uma coisa que foi bem interessante. Perguntou: quais vacinas uma pessoa com história de anafilaxia ou qualquer alergia a ovo não pode realizar? E ela é uma questão boa porque abre uma janela de discussão, porque logo um ano depois houve uma atualização a respeito disso, que a gente vai abrir uma janela aqui para entender essa atualização. O que acontece? Quais são as vacinas que a pessoa com alergia ao ovo, em teoria, teria que ficar de olho, porque vai alguma porção do ovo na sua composição? Estou falando de basicamente 4. Vacina de influenza, febre amarela e a tríplice e tetraviral, beleza? Essas 4 têm algum componente do ovo na sua composição. Antes já se falou de contraindicação, beleza? Mas este manual de vigilância epidemiológica de eventos adversos pós-vacinação, publicado lá no final de 2021, traz o seguinte: não há contraindicação vacinal para pessoas com antecedente de anafilaxia ao ovo. Mas o que a gente recomenda em relação a isso? Tem uma história documentada, saiba que o risco de fazer um novo já é baixo por si só. Mas, para aumentar a segurança, você vai receber a vacina em um ambiente que tenha capacidade e estrutura para atender uma reação de hipersensibilidade aguda. E ponto. Libera a vacina para o POB do homem. Beleza? Show de bola? Vamos para a próxima ainda. O que são falsas contraindicações? Lembra que eu falei que o uso de imunossupressores era uma contraindicação para vírus vivo atenuado? Então, mas se for um período de corticoterapia abaixo de 2 semanas ou em doses baixas ou moderadas, cara, não chega a fazer uma supressão do eixo hipófise adrenal, tá certo? Hipotálamo e hipófise adrenal, beleza? Outra coisa, prematuridade ou baixo peso também não é uma contraindicação oficial, exceto BCG para menores de 2 kg, aí é uma contraindicação específica e não geral, tudo bem? Internação hospitalar, a galera fica meio ressabiada de fazer vacina, mas cara, muda porque ela pode ser tanto fundamental, dependendo do tipo da vacina, quanto pode ser uma oportunidade de colocar as coisas em dia, tá bom? Então, não deixe seu paciente sair, principalmente se for paciente pediátrico, sem as vacinas aí do hospital. Legal? Agora a gente vai ver as contraindicações específicas, tá? E nesse caso, gente, hipersensibilidade grave comprovada a algum componente numa vacinação prévia, geralmente é para todas, beleza? Mas tem algumas que trazem, além desse senso comum, algumas particularidades. E toda essa informação foi retirada daquele manual do final de 2021 que eu trouxe para vocês, tá? Então vamos lá.
Contraindicação específica para BCG. Menores de 2 quilos, já falamos. Acho que a galera da pediatria já cansou de falar isso para vocês. E presença de afecções dermatológicas extensas, beleza? Principalmente no local próximo à vacinação, que geralmente é feito aqui, beleza? Depois, VOP, vacinação oral para poliomielite. O que acontece? A VOP, ela tem cepas atenuadas do vírus da polio, tá bom? Só que nesse caso, a gente nem grila muito, por quê? Porque a gente tem a alternativa que é a VIP, que é a vacina com vírus inativado, tá bom? Então, se tem uma contraindicação a uma vacina de vírus atenuado, recebe automaticamente a VIP e segue o baile. Então, imunodeprimidos não vacinados, contactantes de imunodeprimidos suscetíveis, por quê? Porque através de secreções como fezes, esse indivíduo, de eliminações como fezes, esse indivíduo ele pode liberar versões atenuadas dessa cepa e contaminar e infectar os contactantes domiciliares, principalmente, ou hospitalares, tá certo? E pacientes submetidos ao transplante de medula óssea também não, por questões óbvias de imunossupressão. Beleza, meus queridos? Agora, vamos lá. As vacinas da infância para proteção de difteria, tétano e pertussis, coqueluche, tá? Tô falando da tríplice bacteriana da infância, porque eu tenho o D maiúsculo aqui, tá certo? Então eu tenho um componente diftérico maior nessa vacina, a pentavalente, beleza? E a DTPA também da criança, tá? Aqui o manual ele traz algumas recomendações mais específicas. Eu quero que vocês fiquem de olho. Se nas primeiras 2 horas teve uma anafilaxia grave, contraindicação específica. Se teve nas primeiras 48 horas um episódio hipotônico hiporresponsivo, também vou ficar de muito olho e não vou indicar numa próxima. Convulsões em até 72 horas e aqui tem um quadro mais temido que é uma encefalopatia aguda em até 7 dias pós-vacinação. Mas isso cada vez mais tem perdido uma relação de causalidade e evidência, tá bom? Quanto mais a gente seleciona os pacientes para estudo, mais perde-se a evidência a respeito dessa relação de causa. Beleza? Uma outra coisa que é importante, que pode pintar principalmente nas provas de pediatria, é que todas essas vacinas, a DTP, DTPA e a DT infantil, a gente tem um limite de idade para 7 ou mais anos. E quando a gente fala de penta, tá certo? Além de ter essas 3, também tem para hemófilos e EPB, a gente tem um limite de 5 anos ou mais. Beleza, galera? Isso daqui pode ser um limite importante aí para as provas. E agora, a nossa quarta contraindicação específica vai ser sobre a DT e a DTPA do adulto. O que diferencia basicamente em relação à da criança, gente? Primeiro, o D maiúsculo passa a ser D minúsculo e não é à toa, porque a gente tem uma redução do componente do toxoide diftérico nessa vacina do adulto. E segundo, a gente faz uma purificação do toxoide tetânico, beleza? E nesses casos a gente tem contraindicações, a própria anafilaxia, como para toda vacina, desde que seja comprovada em relação a algum componente vacinal, e efeitos neurológicos dentro de 6 semanas após a vacina, beleza? Depois, galera, febre amarela, também é uma queridinha da USP Ribeirão. A gente não vacina por contraindicação específica os menores de 6 meses. Lembrem-se que gestante e recém-nascido são imunossuprimidos por um período funcional. Aqui por imaturidade imunológica e a gestante por uma imunotolerância, porque ela recebe um material genético diferente do próprio. Então, se eu tiver a imunidade lá no teto, eu vou expulsar o feto que tem um material genético diferente, beleza? Nesse caso aqui, por imaturidade imunológica, a gente não vacina menores de 6 meses. No entanto, que a primeira dose acaba sendo aos 9 meses pelo PNI, Programa Nacional de Imunização. E casos de imunossupressão das mais variadas naturezas, tá certo? Então aqui a gente tem um risco um pouquinho maior de ter a febre amarela induzida por vacina e algumas reações específicas dessa vacina. E, no caso, eles trazem uma coisa bem específica que é o falciforme em uso de hidroxiureia, beleza? E com menos de 1.500 neutrófilos, por exemplo, tá bom? Só para exemplificar. Mas entre aqueles que estão utilizando imunobiológicos, imunossupressores em dose alta, que estão em tratamento quimioterápico, imunossupressão em geral. Beleza, meus queridos?
Fechando as contraindicações específicas, a gente vai para as indicações e contraindicações do que é recomendado pelo Programa Nacional de Imunização para gestante. Quando eu abro o recorte população específica gestante, eu tenho que checar 3 vacinas de base, tá? Primeira coisa, hepatite B, e eu tenho que verificar se ela tem 3 doses no total, pelo menos uma vez na vida, beleza? De influenza, sempre vai receber uma dose por gestação da vacina que está na campanha vacinal daquele ano. E a DT é um caso especial que a gente vai olhar como que fica o esquema, tá bom? Mas a regra de ouro é que vocês precisam gravar essas 3 e o restante a gente vai tentar optar pelo fim da gestação e preferencialmente até da amamentação para completar. Show? Vamos lá então. Primeira coisa, primeira situação. DT e DTPA na gestante. Como que funciona essa recomendação? Primeira coisa, universalmente, a gestante vai receber pelo menos, obrigatoriamente, a DTPA a partir da 20ª semana de gestação, isso independente do estado vacinal, ok? John, ela recebeu a dose da infância, recebeu a DT de reforço há 2 anos, precisa fazer DTPA? Precisa. Por quê? Porque o componente pertussis, ele vai ser importante para a gente evitar coqueluche no RN e diminuir a suscetibilidade de contato, beleza? Então, vamos indicar sempre, beleza? E aí, a gente tem as situações de que não é o melhor dos mundos, né? E se tiver incompleto, e se tiver só com uma dose, como que a gente vai fazer? O que eu quero que vocês gravem? Sabendo que automaticamente já vai receber uma DTPA acima de 20 semanas, eu posso ter alguns cenários. Se ela tiver com o esquema completo previamente, ou ela recebeu pelo menos 2 doses de componente tetânico anteriormente, só a DTPA com 20 semanas, beleza? Agora, se ela recebeu somente uma dose, ela vai finalizar então a segunda dose com uma DT e depois, a partir da 20ª semana, como toda gestante, ela vai completar essa terceira dose com DTPA, beleza? Aqui, ó, eu tinha 2 doses previamente, a terceira vai ser essa DTPA, que ela já receberia na 20ª semana e fica Brasil, fica sucesso, fica 10, beleza? E por fim, eu tenho aquela que não tem histórico vacinal ou nunca fez. Aí eu vou fechar as 3 ao longo da gestação. Então ela vai receber 2 DTs, com pelo menos 30 dias de intervalo em uma em relação à outra, fica entre 30 e 60 dias, beleza? E uma DTPA na 20ª semana, mas no fim o que eu quero? Eu quero que até o final da gestação ela obrigatoriamente receba uma DTPA a partir da 20ª semana e que no final ela fique com um calendário de DT totalizando 3 doses de componente de toxoide diftérico e tetânico. Legal? Fechou? Show de bola! Vamos lá. E o que é contraindicado pelo PNI na gestante? Obviamente as vacinas de vírus vivo atenuado. Então estou falando aí de tríplice viral, estou falando especificamente de HPV, varicela e a vacina do vírus da dengue, que já não tem muita evidência de fazer uma população geral, imagina numa população gestante, né, gente? Então, muito cuidado, essas 4 aqui fora, beleza? E aí, sabendo dessa regra, a USP Ribeirão em 2021 questiona sobre a vacinação de febre amarela em gestante com baixo risco de exposição. Trouxe a história de uma gestante que estava preocupada porque ela morava na cidade e perceberam focos de Aedes aegypti próximo da casa dela. E aí, vou indicar a vacina de febre amarela, sendo que ela não tinha, ou o que eu vou fazer? Galera, o que vocês fariam? Pensem aí. Me mandem no chat depois, lá nos comentários da aula. De uma maneira geral, gente, isso aqui é um caso específico no qual eu estou com uma vacina de vírus vivo atenuado e, obviamente, só olhando aqui o protocolo, eu não vou fazer diante de um cenário seguro, tá bom? Porque eu sempre vou avaliar custo-benefício dessa intervenção. Mas como a gente está analisando livro, que é isso que a prova cobra, manual de ministério, pô, já me trouxeram um cenário que claramente é seguro, com baixo risco. E uma população que é gestante, eu não vou fazer. Porque as vacinas de vírus vivo atenuado, elas podem transmitir essa forma atenuada do vírus por via placentária, inclusive por lactação. Então a conduta correta era aguardar o desmame desse RN,
neste contexto que está seguro, eu sempre avalio o risco-benefício, tá bom? Mas a resposta é não vacinar, aguardar o desmame deste lactente, beleza? Vamos então agora para a prevenção secundária. Quando eu falo de prevenção secundária, eu vou falar basicamente de estratégia de intervenção em relação ao tabagismo. A gente já sabe que o tabagismo é um fator de risco importantíssimo, se não um dos maiores para doenças crônicas não transmissíveis. Aqui, responsável por 25% de todas as mortes por câncer no mundo. Cara, isso é coisa pra caramba para um único fator de risco. E por isso, todo profissional da saúde deve fazer uma abordagem básica na rotina de uma maneira muito boa. E como que funcionam as etapas dessa abordagem básica? Eu tenho que perguntar sobre o consumo de tabaco, eu tenho que avaliar o quanto que ele quer ou não parar, em qual fase que ele está, e nesse caso eu tenho que aconselhar, seja parando, jogando ele para as próximas etapas de preparação e acompanhamento, seja aconselhando e a cada consulta voltando a fazer essa abordagem até que ele tenha uma ideia ativa de parar de fumar, tudo bem? E aqui são etapas que a gente diferencia, mas elas são sequenciais e reentrantes, então você tem que fazer essas etapas até chegar na etapa de descontinuidade desse fator de risco, ok? E aqui eu faço a pergunta para vocês. Eu, como clínico, eu olhava geralmente para a doença que o paciente tinha e eu tinha um momento da minha consulta voltado a rastreio, prevenção e imunização, tá bom? Só que, na correria, é muito comum as pessoas apenas aceitarem, ou seja, não problematizar, e isso quando a gente olha para a saúde em longo prazo, cara, é um erro, porque você tem uma oportunidade de interferir antes do início da doença. Então, primeira pergunta, vocês estão fazendo essa abordagem básica nas consultas de vocês, ou vocês não problematizam mais e apenas aceitam porque acham que é comum? Se estiverem fazendo isso, por favor, mudem para esse lado aqui, beleza? Galera, então a etapa perguntar é basicamente, galera, e aí, você fuma? Quantos cigarros por dia você fuma e há quanto tempo? Estimar a carga tabágica. Depois, o teu primeiro cigarro é aceso quanto tempo depois de acordar? Isso aqui é uma pergunta super importante, é um dos maiores pesos para a escala de Fagerstorm, que a gente vai ver daqui a pouco, porque indica o quanto de fissura essa pessoa tem, quanto de dependência nicotínica. Imagina você que precisa acender o cigarro antes de escovar os dentes e tomar um copo d'água ao acordar. Sinal que você está muito fissurado no negócio, tá? Então, isso aqui, gente, chama muita atenção. Depois, é importante que a gente, como médico, mostre disposto, sem julgamento, tá? E preocupado com o processo de retirada desse fator de risco do paciente. Quando eu olho o desejo de parar de fumar, a gente faz perguntas como: o que você acha de marcarmos uma data para parar de fumar? Você já tentou parar? Quando que você tentou parar e o que aconteceu? A gente sabe um histórico breve e avalia o quanto que ele já problematizou esse fator de risco, tá? E aqui também é a hora de a gente aplicar a escala de Fagerstorm, que é a avaliação de dependência à nicotina. Já vou mostrar isso para vocês. E também enquadrar ele em qual estágio da mudança de comportamento que esse paciente está. E é esse o nosso próximo tempo de aula. Então, primeira coisa, isso aqui é a escala de Fagerstorm, tá certo? Basicamente, eu quero que vocês leiam essa tabela se preocupando em saber quais são as perguntas e saber o porquê que essa pergunta ganha maior ou menor pontuação caso seja positiva. Não quero que vocês olhem para isso daqui, tá certo? Mas eu quero que vocês saibam também reconhecer o que é a escala de pontuação, tá bom? Então vamos lá, vamos para as perguntas primeiro. Primeira coisa que perguntam: durante quanto tempo, logo após acordar, você fuma o primeiro cigarro, tá certo? Cara, a pessoa que fuma dentro de 5 minutos é aquela que nem tomou um copo d'água e nem escovou os dentes antes. Ela tem que ganhar uma pontuação porque isso indica que ela está muito dependente de nicotina. E aqui vai ampliando uma janela de tempo, né? Até que depois de 1 hora, beleza, já fez a rotina básica da manhã, então conseguiu ser funcional ali sem ter grandes fissuras até 60 minutos, beleza? Depois, uma pessoa que não consegue se controlar para fumar em local proibido, também é uma pessoa que recebe uma pontuação a mais, tá? Porque isso daqui já é a própria dependência controlando o comportamento. Porque não é natural você querer sair de um evento ou se afastar de uma população que você está ali numa reunião para poder fumar. Depois,
qual cigarro do dia que te traz mais satisfação? Aquele que você fuma depois de 8 horas dormindo, então tá 8 horas sem a nicotina no organismo, ou os outros que eu já fumei uma anteriormente e já tô aí com nível de nicotina maior. É tudo sobre dependência à nicotina, tá, gente? Quantos cigarros fuma, então qual que é a frequência e a dose de nicotina que tu precisa ao longo do dia? Sabendo que menos de 10 ainda não pontua e o outro corte que recebe maior pontuação é mais de 31. Esse cara aqui fuma mais de uma carteira e meia por dia. Isso é cigarro pra caramba. Ele passa mais tempo fumando do que fazendo outras atividades habituais. Bizarro isso, tá? Mas a gente tem que saber. Bizarro não vou emitir julgamento, tá? Mas é muito mesmo, tá? E a gente tem que problematizar isso. Depois, fuma mais frequentemente pela manhã, novamente olhando em relação a isso. E depois uma condição é, cara, você tá doente, precisou ficar internado, precisa fumar? Você ficou aí com um resfriado que te deixou de cama, precisa fumar na maior parte do tempo? E aí, se sim, também ganhar uma pontuação. Mas eu quero que vocês gravem que já é elevado acima de 8 pontos, tá certo? Desculpa, acima de 6 a 7 pontos. Mas é muito elevado quando a gente tem 8 a 10 pontos. E a USP Ribeirão trouxe uma pontuação de um caso com 8. Beleza, galera? E aí a gente vai enquadrar, depois de fazer essas avaliações, em qual estágio de mudança comportamental esse paciente está. O primeiro estágio é a pré-contemplação. Basicamente, esse indivíduo ele não pensa em parar. Você vai questionar, vai oferecer, ele vai dizer, ok, mas eu não quero, beleza? E o que a gente vai fazer? A gente vai entubar e vai tacar o terror nesse paciente? Claro que não. A gente vai, ao máximo, tentar entrar na realidade dele para ajudar a ser um agente de mudança de comportamento. Mas nesse caso, o que é importante a gente fazer na consulta? Personalize a mensagem, tá certo? Capte o que está atrapalhando ou dando risco a esse paciente neste momento e começa a confrontar ele com uma realidade. Confrontar não é no sentido embativo, é no sentido de trazer novas informações para ele poder refletir, tá? Mas de maneira personalizada para o caso dele, para verificar se tem isso, tá? E aí você discute os riscos, começa a identificar benefícios e estimula com que ele pense e quando ele voltar para uma outra consulta, visto que a gente tem que garantir a longitudinalidade desse cuidado, a gente vai voltar ao tópico, vai deixar anotado no prontuário. Próxima consulta é fazer um estímulo e uma nova avaliação em relação ao desejo de parar de fumar, tá bom? Pergunta daí, você pensou sobre aquilo que a gente conversou? E aí? Não foi? Faz mais um estímulo e por aí vai, beleza? Agora, quando o paciente começa a contemplar, o que acontece? Ele é o indivíduo que pensa mais do que age, tá? Ele começa a reconhecer a conexão do cigarro, do fumo, junto com os seus problemas atuais. Ele pensa em mudar, tá certo? Ele quer mudar, ele quer fazer, mas ele não consegue fazer, tá bom? Então ele entra num estado de ambivalência, tá certo? E a ambivalência é uma balança entre, putz, eu gosto bastante de fumar, me dá prazer, tá certo? Mas ao mesmo tempo eu tenho uma condição aqui ou eu quero parar de fumar. E aí, a gente, como médico, como profissional de saúde, a gente vai ajudar a balança a pender para a decisão de parar de fumar. Então, a gente vai fazer uma lista bem racional de prós e contras junto com o paciente, também personalizado, e a gente vai prover ele de informações que pendam para que ele pare de fumar, mas também sem meter o terror. Porque você pode mais afastar ele, metendo o terror, assustando e pendendo aqui para o negócio de ficar mais nervoso e querer voltar a fumar mais ainda, do que ajudá-lo e empoderá-lo nesse processo para que ele vá para a próxima fase, tá bom? E a próxima fase é quando o paciente já pendeu nessa ambivalência para desejar parar de fumar e falou, vou fazer, mas me explica como que eu tenho que fazer, doutor. Beleza? E aqui, então, ele já está comprometido. Lá ele só pensava, era campo de ideia, campo de uma coisa meio nebulosa. Aqui não. Aqui já aprendi, já decidi, então o que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer um plano de ação e vai começar a empoderar, aumentar a responsabilidade dele em relação a essa atividade. Então a gente estabelece junto com ele a data de parar de fumar, é ele que decide, mas tenta marcar para os próximos 30 dias, né? Explica as possibilidades de tratamento e a gente vai explicar os arsenais terapêuticos que a gente tem para ajudar ele nesse processo e, obviamente, a gente vai esclarecer dúvidas e identificar risco, tá bom? Esses pacientes que também querem parar de fumar,
eles entram nos grupos de tabagismo, seja de um hospital com apoio psiquiátrico, ou seja de uma unidade básica de saúde, preferencialmente, tá? E eles vão passar, durante essa fase, pelo aconselhamento estruturado, uma abordagem intensiva, que são 4 sessões de discussão coletiva, no qual tem temas específicos. Então, quando a gente olha isso, aumentar a consciência, aumentar o empoderamento desse paciente sobre uma série de informações e discussões, para que ele possa tirar suas dúvidas, estar mais bem preparado, é importante. Então, a gente vai ver na primeira sessão por que se fuma e como que isso afeta a saúde. Depois, como que vão ser os primeiros dias sem fumar, para evitar o risco de recaída já no início. Como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar e os benefícios que ele vai obter após a fumar, tá bom? Após parar de fumar, desculpa. E aí, a gente já deixa muito claro e pactuado que o processo de cessação, com todas essas sessões de aconselhamento, com o tratamento terapêutico, que dura em torno de 6 meses, e a fase de manutenção, dura, em média, 12 meses, tá bom? Toda vez que a gente tem um problema crônico, não esperem que vai se resolver do dia para a noite, porque não é assim. Show? E aí, a gente também vai começar a explicar para ele quais são a terapêutica envolvida para ajudar ele a parar de fumar. E aqui eu vou apresentar a terapêutica que está no manual do Ministério da Saúde de cessação de tabagismo. E vocês vão ver que algumas drogas não entram como primeira linha por estudos de custo-efetividade feitas pela Conitec, por exemplo, tá bom? Que é uma comissão que avalia o custo-benefício desse medicamento para ser recomendado aí de uma maneira coletiva ou não, tudo bem? Mas de uma maneira geral, o tratamento medicamentoso mais eficaz, por regra, é a associação de um fármaco junto com reposição de nicotina, nas suas mais variadas formas. Bom, começando com os fármacos, o mais comum e o mais indicado, que está ali top 1 e primeira linha no tratamento de cessação do tabagismo é a bupropiona, tá certo? Preferencialmente de liberação prolongada. Qual que é o grande lance? Ela diminui o limiar convulsivo, então ela não é indicada para pacientes que têm uma redução desse limiar por uma doença de base, sei lá, história recente de AVC, neoplasia maligna, ou em caso de epilepsia prévia, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai tentar uma segunda linha de tratamento. Um medicamento muito comum para a segunda linha é a nortriptilina, um antidepressivo tricíclico, tá certo? Mas ele não está incluído no PCDT de cessação de tabagismo, tá? Só que é importante que vocês saibam que possa ser utilizado como uma segunda linha, tá bom, gente? E a vareniclina, que a gente sabe que tem uma boa eficácia na cessação de tabagismo, mas é cara, não foi incluída no PCDT devido a custo-efetividade. Então ela não é amplamente disponível aí pelo SUS e pela população em geral. Tudo bem, gente? E a outra linha de tratamento, que é associada a esse a um fármaco, é algum tipo de reposição nicotínica. Nesse caso, a gente só começa a utilizar esse tratamento no dia que a pessoa parou de fumar, para não ter uma sobreposição da nicotina obtida pelo cigarro junto com o que a gente está dando de forma terapêutica. Por quê? Porque esse excesso de nicotina, ele vai dar um estado hiperadrenérgico, tá certo? Isso aumenta o risco de uma descompensação ou de algum tipo de predisposição de doença cardiovascular e também fenômenos na mucosa gástrica, então não é indicado para pacientes que têm alguma história de ulcerativa ou recente, tudo bem? Nesse caso, a reposição nicotínica ela é feita em duas frentes. Uma combinação de uma reposição lenta, que é dado por adesivos transdérmicos, geralmente postos na região dorsal do paciente, junto com uma adição de uma alternativa de reposição rápida, através da veiculação de gomas ou pastilhas, tá certo? E essa combinação lenta, fazendo um nível basal, junto com os pushes, através da reposição rápida por pastilha ou goma, é a forma mais eficaz. E é calculado pelo nível, pelo tanto de cigarros que essa pessoa fumava. Então a gente oferece ali e vai gradualmente retirando aos poucos até o final do tratamento, que dura em torno de 6 meses, tá bom? Como eu falei para vocês, então a dose que vai receber de adesivo e de pastilha ou goma é calculada pelo tanto de cigarros que fumava. E ela não é indicada em caso de úlcera gástrica. Gravem isso, porque a USP Ribeirão cobrou, tá certo?
história recente de infarto, FA ou algum ataque à arritmia grave, além de angina, gravidez, lactação, enfim, porque nicotina vai dar uma estimulada aí no sistema adrenérgico dessa pessoa. Legal? Vamos lá, gente. Quando ele entra na fase de ação, ele já está com sangue nos olhos, ele vai se engajar, vai ser o protagonista na realização dessas ações de mudança, e ele está com aquela ideia, consigo fazer e faço, vou fazer de fato, né? E aí, nesse caso, passou por toda a fase ali de preparação, marca a data para parar de fumar, coloca em prática tudo o que foi combinado e ele continua em segmento com reuniões mensais dessa abordagem intensiva de aconselhamento, tá? E no fim, ele entra em fase de manutenção. Conseguir, só que com um ponto de interrogação, porque é aqui que tem o risco de recaída e de retroceder, inclusive no estágio comportamental, porque a queda, geralmente, quando se levanta muito a expectativa, ela é muito maior, né? Então, nesse caso, a gente vai ter que ajudar esse paciente a entrar muito tranquilamente na fase de manutenção. Então, ele mudou o comportamento de vida, ele vai ter que começar a consolidar e dar uma manutenção nesse comportamento. E para isso, a parte de aconselhamento com abordagem intensiva vai ser fundamental junto com o tratamento que a gente estipular para ele. E para finalizar a aula, vamos para o nosso último tópico da USP Ribeirão, que é a prevenção quaternária. Vamos lá, gente. Primeira coisa, saibam que esse é um dos maiores pilares de discussão de atividade de paciente e de médico dentro da medicina preventiva. Então é um assunto que para as provas de raciocínio vai bombar dentro de instituições como USP Ribeirão, tá bom? Vocês têm que saber também que quando a gente fala sobre discussão de iatrogenias, vocês vão ver que a maioria delas são sutis e até mesmo aceitáveis. Por exemplo, aquele médico que não estimula a retirada de um benzo de um paciente idoso porque ele não está ali reclamando, não cai, está bem, vai aumentar o meu tempo de consulta, está adaptado, não está fazendo mal. Cara, isso daqui é uma aceitação de uma conduta que não deveria ser feita, tudo bem? Mas coletivamente não é problematizado. E quando a gente olha até para as iatrogenias graves, ou seja, complicações de um sobrediagnóstico, um sobretratamento, também pode ser aceitável coletivamente, gente. E isso geralmente é visto retrospectivamente, depois que já foi feito tudo isso, e atribuídos ao ato de investigação médica. Já que a intenção é boa, mas levou à morte do paciente, poxa, ele precisava realmente ser investigado e ninguém problematiza isso. Isso é um grave problema. Por exemplo, sei lá, você pediu uma TC de abdômen para uma investigação que não estava muito claro, encontrou um incidentaloma adrenal. E aí, você viu pelas características, putz, não vou conseguir dormir se eu não biopsiar isso daí. Vai que é uma neoplasia, que eu estou vendo no estágio inicial. Aí vai lá, biopsia, não era nada, mas esse paciente faz uma hemorragia em cavidade abdominal, que não é percebida durante a noite, e morre de hemorragia no outro dia. Cara, quem que vai julgar um médico que fez isso? Mas lá no começo, essa equipe, não é nunca só o médico, né? Mas essa sequência de encadeamento que levou a essa morte poderia ter sido evitado, tá bom? Por um fenômeno de sobrediagnóstico. Beleza, gente? Só que geralmente não é problematizado, por isso que é importante a gente falar sobre isso, tá? Porque isso vem tomando uma dimensão cada vez que a gente está cada vez encurtando o tempo de conhecimento profundo do paciente, aumentando a investigação através de exames complementares, tá? E é óbvio que as bancas vão colocar ênfase e evidência nisso. Por isso, bora aprofundar a discussão focada porque é importante na USP Ribeirão. O que acontece? Quando eu falei para vocês o novo modelo de promoção e prevenção à saúde, eu falei lá no P4 que o paciente não tem doença, mas se sente doente. Vamos refletir por quê? Porque tem uma parte de sensação que é o papel do médico e uma parte que é do paciente, tá? Olhando para o médico, como que ele pratica a prevenção quaternária? Ele vai indicar um exame desnecessário, mesmo que bem intencionado, e achar lesões que não deveriam ser investigadas, mas a partir do momento que você descobre um negócio, você não consegue mais ignorar, você não vai dormir pensando, e se for alguma coisa? E se isso daqui for um câncer, por exemplo? Ou se isso, putz, eu vou ter que encaminhar isso aqui para um vascular, que vai olhar com uma visão enviesada e vai operar essa aorta, enfim, sei lá. Tudo isso, uma sequência de encadeamentos pensando
em algo bom para o paciente, mas que no fim das contas vai desencadear uma cascata de intervenções que podem levar a desfechos bem desfavoráveis. Tudo bem? Ou então, ele pode tratar em excesso sem pensar no quadro geral, dando um benzodiazepínico para tratar uma insônia no idoso, promovendo queda de capacidade funcional e tudo mais. Tudo bem? E tem o papel do paciente que ajuda a estimular isso, porque hoje o que acontece? O acesso às informações de uma maneira descomedida leva a requisições do paciente, facilitando esse cenário, né? O paciente hoje exige uma série de pedidos pensando no que ele obteve aí de informação da mídia, de pressão de familiares, de medo de familiares e do próprio paciente. Então, tudo isso criou um cenário meio ruim dentro da medicina para a gente poder recusar. Então, tem que ter muita relação médico-paciente, porque o paciente vai vir pedir exames que não são indicados ou que são desnecessários. Por exemplo, num caso da USP Ribeirão de 2021, que era uma mulher de 43 anos pedindo uma mamografia. E quando você vê na história, não tinha fator de risco para câncer de mama e pelo Ministério da Saúde, então seria somente acima de 50 anos. Então eu tenho que fortalecer minha relação para que ela confie em mim, para que ela entenda que não é necessário pedir o exame naquele momento, para que ela não saia com a sensação do tipo, ah não, beleza, para o SUS é só acima de 50 anos, então vou no meu paciente particular para ele pedir antes. Beleza? Então, é isso. Um outro exemplo, em 2020, a USP Ribeirão trouxe uma discussão que é bem aquecida, tá? Que seria uma paciente de 17 anos que queria um atestado para atividade física, para verificar se a gente ia fazer ou não esse atestado e quais exames complementares a gente iria pedir. Qual que é a base dessa discussão, gente? O basal que a gente tem que fazer é uma boa anamnese e um bom exame físico para pacientes que não são atletas profissionais, que geralmente são jovens, tá certo? Então, faz ali o mínimo. Se encontrou um sopro, se tem um fator de risco encontrado na história, levando a um histórico importante de doença cardiovascular ou de morte súbita, você faz uma investigação mais apropriada, mas nesse caso, estando tudo liso, que era o caso da nossa paciente, porque isso poderia gerar uma discussão ali muito maior, mas ele deixou muito claro que não era para fazer nada além de anamnese e exame físico, tá certo? Mas nesse caso, o que eu poderia entrar e abrir qual cascata para essa paciente que não tinha indicação? Eu peço um eletro desnecessário, aí eu vejo uma alteraçãozinha inocente no eletro, mas eu fico com dúvida. Vou fazer um teste ergométrico. Aí esse teste ergométrico, ele mantém aquilo ali. Opa, vou pedir uma cintilomiocárdica, ou seja, eu fiz uma série de exames para no final ter um resultado normal, tá certo? Eu não deveria ter iniciado essa cadeia de investigação. É isso que falava sobre essa questão, tá bom? Neste caso, não deixava dúvida que não era para pedir, mas eles estavam testando a prevenção quaternária nessa questão para vocês, tá bom? Vamos olhar então para finalizar os dois rastreios mais polêmicos e visados nas discussões sobre esse assunto: próstata e mama. Não tem uma sociedade, não tem um estágio de medicina de família e comunidade que vocês não vão entrar numa discussão de rastreio de próstata e mama. Já se evoluiu muito em relação à época quando eu era formado, 2015, era muito mais polêmico, era muito mais dividido em sociedade. Só que hoje a gente tem aí o Task Force e o Ministério da Saúde com certo consenso do que a gente deve fazer em relação ao rastreio desses dois cânceres, beleza? Então eu trouxe para vocês um cenário de pacientes que foram submetidos a PSA e toque retal para detecção precoce de câncer de próstata versus aqueles que não foram submetidos, tá bom? E aí a gente vê em relação ao desfecho. Então, bolinha vermelha com um B dentro são aqueles que morreram com câncer de próstata como desfecho desses dois cenários. Aqui, aqueles que morreram por qualquer tipo de câncer. Em verde, aqueles sem câncer de próstata que foram submetidos a uma biópsia, uma remoção de tecido e obtiveram resultado falso positivo, ou seja, chegando na investigação final, não tinham câncer. Aqui, em azul, homens sem câncer de próstata progressivo e que foram desnecessariamente submetidos a uma intervenção ou tratados. Cara, se tornou a vida desse cara péssima. Desses dois aqui, meu Deus do céu, coitado. E aqui os demais homens, tá bom? O restante dessa amostra. Então, o que acontece? Aqui, ó, detecção sem exames de PSA e toque retal, tá bom? Simplesmente o que aconteceu?
essa pequena parcela morreu de câncer de próstata ao longo do acompanhamento e esse restante morreu por outros tipos de câncer. Quantos morreram por câncer de próstata como desfecho? 3, 6, 8, beleza? Agora vamos olhar o outro cenário, daqueles que fizeram. Olha aqui o que aconteceu, é o mesmo número, tá? E quantos morreram por câncer de próstata? 3, 6, os mesmos 8 acabaram morrendo. Então não faz sentido eu introduzir um exame de rastreio se ele não dá o diagnóstico precoce necessário para eu mudar o desfecho do paciente. É o mesmo número nos dois cenários, só que olha o tanto que eu somei de resultados falsos positivos e submetidos à biópsia e aqueles que tinham câncer não progressivo e que tiveram sua qualidade de vida extremamente reduzida. Então é óbvio que acaba perdendo muita evidência, porque a gente estava fazendo um sobrediagnóstico numa doença que a gente não tem impacto sobre o desfecho, só aumenta iatrogenia. Por isso, é um prato quente para prevenção secundária, tá certo? Quaternária, desculpa. Então, ó, desculpa, eram 7 na realidade, não eram 8. E aqui a gente só aumentou a parcela daqueles que sofreram iatrogenia sem aumentar o desfecho de mortes por câncer. Beleza, meus queridos? Show? E a partir disso, as sociedades começam a se organizar e se posicionar, juntando as evidências científicas, de modo com que eles comecem a recomendar condutas do que a gente deve ou não fazer. E aí surge aqui os graus de recomendação para benefício clínico em relação a uma escala entre o que eu tenho de certeza ou incerteza de evidência versus o que tem de benefício ou não benefício clínico, tá? E aí eu tenho o grau de recomendação A, quando eu tenho certeza do benefício com excelente evidência e a minha conduta é oferecer isso para o meu paciente. A B, eu diminuo o grau de certeza e também diminuo o grau de benefício para moderado, mas mesmo assim, botando na balança, vale a pena oferecer para os pacientes, então a conduta é prover isso, tá certo? Vocês vão ver que a mamografia para câncer de mama é um B, tá? Aqui, diminui muito o benefício e a evidência fica moderada no grau C, então eu vou avaliar outros aspectos antes de oferecer para o paciente, eu analiso caso a caso, ali no C. O D, eu não vou oferecer porque os danos superam os benefícios. Foi o caso do câncer de próstata que eu mostrei para vocês. E o I, evidência insuficiente, vamos compartilhar a decisão com o paciente. Beleza? Então aqui, ó, a gente olha que tem sociedades, tá? Então aqui eu tenho o Task Force americano, que é um dos maiores instituições que reúne evidências científicas e publica recomendações para a gente, tá certo? E tem o Ministério da Saúde que a gente segue no âmbito nacional, tá bom? Olhando para câncer de mama, o Task Force ele recomenda rastreio para mulheres de 50 a 74 anos. O que muda em relação ao Ministério porque a gente diminuiu a faixa de investigação dos 50 aos 69, tá certo? Então começa no mesmo período, só que aqui vai um pouco a mais. E a gente já recomendou até os 74, porém, numa atualização, a gente diminuiu para 69. Eles são concordantes de que deve ser feita uma investigação bienal, ou seja, a cada 2 anos, tá certo? Não bianual, que seria 2 vezes por ano, e sim bienal, tá certo? Com mamografia. E ambos dão um grau de recomendação B, ou seja, moderado benefício, mas a conduta é oferecer, prover, beleza? Então vamos indicar mamografia sim, ok? Agora, quando eu falo para câncer de próstata, aqui dá um benefício pequeno pelo Task Force, então um grau de recomendação C, então decisão compartilhada com o paciente, tá certo? Só que quando eu olho para o Ministério da Saúde, é uma não recomendação, tá? Então eu não realizo pelo Ministério da Saúde, independente da idade, tá? E nesse caso aqui, mesmo aqueles pacientes pelo Ministério da Saúde que tenham alto risco de câncer de próstata, eu trato da mesma forma que a população geral. Beleza, gente? Mas a dica final, o que que é? Sempre tenta entender qual que é o intuito da banca atrás de cada caso apresentado. E com isso, a gente finaliza dissecando uma questão da USP Ribeirão de 2022 sobre um caso clínico grande, e toda vez que tem um caso clínico grande, o que eu vou orientar vocês? Olhem o que eles querem. Cessação de tabagismo, prescrição mais indicada. Beleza, bora lá então.
Estou com um homem aí de 46 anos procurando o seu médico de família e comunidade e ele tem antecedentes de hipertensão e de gota, beleza? Ou seja, doença cardiovascular aqui, beleza, mas não fala nada sobre atividade, né? Porque eu estou pensando já sobre o efeito da terapia com nicotina. Quadro de epilepsia dos 2 aos 15 anos de idade, com a última crise convulsiva há 12 anos. Isso daqui, já sabendo disso, eu já vou correlacionar. Então, querendo dizer que bupropiona talvez não seja a minha primeira escolha, porque diminui o limiar convulsivo e ele tem história de convulsão pessoal, beleza? Está em tratamento de úlcera gástrica, que a gente também tem que tomar muito cuidado com a terapia de reposição nicotínica, tá bom? Então, foi diagnosticado há uma semana. Se eu abusar da dose de reposição de nicotina, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Vou piorar esse quadro de úlcera. Faz uso crônico de losartan, allopurinol e, recentemente, claritromicina, amoxi e omeprazol. Provavelmente está tratando uma H. pylori aí, né? Tabagista desde os 18 anos de idade, fuma cerca de 20 cigarros por dia, carga tabágica considerável. Fuma o primeiro cigarro 20 minutos após acordar, pela manhã, e aí você já pensou, meu Deus, vamos pedir para calcular o Fagerstorm, mas eles deram a pontuação para vocês, mas ó, 20 minutos, a gente sabe ali que é um tabagista com alguns sinais importantes aqui. Tem sintoma de fissura quando fica mais de 2 horas sem fumar, então é importante, e não tem queixas respiratórias. Não bebe, informa que devido à crise gerada pela pandemia de Covid, foi demitido há 6 meses, não conseguiu outro emprego até o momento. Está passando por dificuldade de relacionamento com a esposa e há 2 meses está com tristeza, anedonia, dificuldade de sono e ganho de peso. Ou seja, está aí com depressão, né? Durante a entrevista, o MFC diagnosticou um episódio depressivo maior, porque é menos de 6 meses, então episódio depressivo, ok? Tem critérios. E a pontuação na escala de Fagerstorm foi 8. Lembra que de 8 a 10 é muito elevada, tá bom, gente? Relata que deseja cessar o tabagismo, ok? Então, ele está ali na fase ou de preparação ou de ação, mas nesse caso, só o desejo é preparação, beleza? E o exame físico do paciente não mostrou qualquer alteração importante. Diante do quadro, o MFC decide iniciar uma intervenção psicoterapêutica, que seria ali o aconselhamento, e o tratamento farmacológico com mais de uma droga, como a gente falou. E qual que seria a prescrição mais indicada? Então vamos lá, gente. Aqui a gente tem, então, um fármaco junto com terapia de reposição de nicotina como o tratamento mais eficaz em conjunto. Só que quando a gente olha para fármaco, eu já elimino a C e a D pelo histórico de crise convulsiva, tá bom? Então a bupropiona, ela cai fora, tá? E quando eu vejo que tem um histórico de úlcera gástrica, eu vou repor a nicotina até o limite do que ele fumava, só que eu vou evitar excessos, tá bom? Então, eu vou adotar um esquema um pouquinho mais conservador, talvez somente com adesivo, com a liberação basal de nicotina para esse paciente, tá? Então, essa daqui cai fora porque ela associou 2 de reposição nicotínica que não seria o mais ideal para o paciente. Mas não seria só isso o motivo de eu escolher a letra A. Ele também está com um episódio depressivo maior e não pode usar a bupropiona. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a nortriptilina, que é um esquema de segunda linha, e que vai tratar a depressão e o quadro de tabagismo, tá? Vai ajudar a dar um suporte para esse paciente através de regulação de neurotransmissor, junto com o adesivo de nicotina, que vai dar liberação lenta e basal para esse paciente. Beleza? Bupropiona cai por causa do episódio convulsivo. Isso aqui cai para a gente ser um pouquinho mais conservador e sozinho não ser tão eficaz. Então eu vou associar um fármaco junto com terapia de reposição nicotínica, respeitando as contraindicações que excluíram as outras drogas. Beleza? Questão difícil, vocês erraram bastante no aplicativo historicamente, mas agora, depois da aula, é para ficar tranquilo. Beleza? Fechou, gente? Bora para a próxima. Bons estudos. Ficou com dúvida? Deixa aí nos comentários. A gente está aí com vocês até a finaleira. Um beijo, fiquem bem. Valeu! Eu falei, o John é sensacional, galera. O nosso time de preventiva da Medway é o melhor time de preventiva do Brasil. Eles ensinam a preventiva que vocês precisam saber para cada uma das provas. Vocês viram a linha da USP Ribeirão Preto, completamente diferente do jeito que a Unifesp aborda.
e aí vocês vão estudar de forma direcionada no nosso Intensivo São Paulo. E nada melhor do que vir com a gente, vir com a Medway para ser aprovado, do que conseguir aquela bolsinha sensacional no nosso concurso de bolsas. O maior concurso de bolsas que esse país já viu. Mais de R$400 mil de premiações, galera. Até mesmo com bolsas integrais, hein? Então vai ter gente estudando na faixa. A prova vai acontecer no dia 24 de junho, tanto na modalidade online quanto na modalidade presencial. E quem vier presencialmente com a gente já sabe, tem 4 vezes mais chances de ganhar, inclusive aquelas bolsas integrais para estudar na faixa com a gente que eu estava comentando. Então se inscrevam no nosso concurso de bolsas, participem e a gente se vê aí nas próximas aulas. Todo dia está tendo aula, então acompanha aqui com a gente. Só vai ficar disponível até o dia 18. Um beijo e até a próxima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo, para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.